Ser freela não é fácil. Sempre tem aqueles momentos que a gente questiona esse estilo de vida. Será que esse mês eu fecho as contas? Será que está na hora de voltar para o emprego fixo? O que seria melhor para a minha carreira? Eu confesso que estou passando exatamente por esse momento. Por isso eu convidei o Guilherme Falcão para falar sobre a volta ao emprego fixo e como os projetos pessoais impactaram na trajetória dele. Eu sou Denise Saito, fundadora da Freela School, e esse é o Café com Freela. A gente estava falando daquela época que a gente fazia 1 milhão de projetos, e aí eu sempre lembro do dia que eu te conheci, que eu fui lá na Escola Livre, que estava tendo um workshop, e fui chamar as pessoas para participar do Trimark. Você lembra disso? Sim, lembro super, assim, acho que foi um momento... Acho que foi talvez o auge da minha energia. Né? É, exatamente, para se desdobrar em muitas coisas e fazer muitos projetos. Acho também, é até interessante a gente estar aqui meio nessa região do centro de São Paulo, porque era um momento que a gente ativava muito tudo que tinha por aqui, né? Acho que tinha muito essa noção de um circuito de pessoas que estavam na região, assim. Sim. Muitas memórias. Sim, você estava falando que aqui nesse prédio tem a Meli Melo, né? Exatamente. A gráfica que a gente mais usava para as nossas... Exatamente. E hoje tem a Recorte, né? Que é essa revista também super importante, né? Que discute design e comunicação no Brasil, assim. Então, também é muito simbólico, assim, Sim. a gente estar aqui. E eu fui fazer essa transposição de publicações brasileiras lá para o Trimark, que é uma feira que tem em Buenos Aires, não, né? No Mar del Plata, na Argentina. Então, realmente foi uma época que a gente teve energias para fazer coisa, né? Sim, e acho que tinha esse senso de que a cena, ela era muito global, né? Você está falando de um evento que era internacional, eu conseguia participar de outros eventos internacionais também, coisa nos Estados Unidos, na França. De alguma maneira, acho que tinha alguma coisa no ar, né? Tava todo mundo meio que sintonizado por esse ímpeto, essa ânsia, essa fagulha, né? Como eu falo às vezes, de querer botar alguma coisa no mundo, né? De querer colocar alguma coisa em circulação. E é interessante poder observar esses momentos e estar vivendo eles, né? Porque você sente que tem uma coisa no ar e muitas vezes a sensação é retrospectiva, né? A gente estava lembrando dessa época, como você disse, e de sentir que é isso, que tinham pessoas numa sintonia muito alinhada ali naquele momento. Sim. Que bom que a gente se conectou nesse momento, né? Sim, foi ótimo. E acho que foi acompanhando os projetos um do outro e as trajetórias um do outro desde aí. Exato. E, enfim, quem já acompanha a Freela com o tempo já deve ter te visto 1 milhão de vezes, porque você tá em todas, né? É sempre tipo, meu Deus, eu preciso de uma pessoa, vou chamar o Guilherme que ele vai topar. Eu sei que você vai topar. Eu não estou cansada da sua cara, eu espero que as pessoas também não, porque eu acho que você é um poço de inspiração. Que bom, obrigado. Mas para quem não te conhece, conta um pouquinho quem é você e como você chegou até aqui. Tá, bom, hoje é complexo porque ao longo da carreira, de alguma maneira eu fui vestindo diferentes chapéus, acho que até as minhas participações na Freela School tem um pouco a ver com isso, até chegar no momento atual, né, em que eu trabalho como diretor criativo, e acho que também teve muito dessa transição, né, de começar como um assistente de design, depois um designer, passar por todas essas cadeiras, né, pleno, fixo, sênior. Aí passei vários anos fazendo direção de arte e comecei a coordenar pessoas pela primeira vez em 2011, quando eu trabalhei uma época com o mercado corporativo. Daí fui evoluindo nisso até chegar nesse momento de agora, né? Então eu tô já há 3 anos, quase 3 anos e meio no Nubank, no que a gente entende como a área de conteúdo, né? Que é a área que cria, basicamente para a expressão de criar conversas nas redes sociais e passar temas que são importantes para a empresa e para os clientes. Onde ali tem a coordenação de uma equipe que tem direção de arte, tem copy, tem produção, e tá o tempo inteiro ativando todo um mercado aí de audiovisual, porque a gente produz, né? Hoje em dia, quando a gente fala de rede social, a gente tá falando de vídeo. Sim. Mas ao longo do tempo também tem isso, né? Eu alternei isso com momentos em que eu tava no mercado como um freela. Teve vários momentos em que eu não deixei, mesmo tendo emprego fixo, eu não deixei de fazer projetos paralelos, embora isso foi mudando ao longo do tempo, né? Acho que a gente tá falando de energia e disposição. O quanto eu me dedicava para isso foi mudando. E acho que esse não é nem flerte, acho que já é um relacionamento longo com a educação, né? Que começou em 2012, quando eu fiz uma primeira oficina. E desde então se tornou uma constante, passou pelo momento da Escola Livre e foi seguindo, né? Entre cursos e colaborações e participações em diversas iniciativas.
mais livres. Já tive também dentro de cursos de formação, reconhecido pelo MEC, tudo isso, universidade, faculdade e tal. Então, de alguma maneira, acho uma coisa também importante para mim entender, e que foi importante até para eu me entender, a minha contribuição para a profissão e o que eu faço de trabalho na verdade, a somatória de tudo. Claro, sempre tem um momento em que alguma coisa, um emprego fixo, por exemplo, vai te exigir, né, um pouco mais de entrega e dedicação. Mas de alguma maneira eu sempre tento equilibrar todas essas diferentes perspectivas, até para ter uma noção mais holística do que a gente está fazendo. Assim. Você é cafezeiro? Eu sou super cafezeiro. É um ritual na vida, assim. Tenho 1000 métodos em casa, é super uma questão, assim, ter o altarzinho do café em casa, sempre tempo. Viajo, compro grão dos lugares. Faz seu estoque. Faço meu estoque, exatamente. Você conhece o Yerba, né? Não, adoro, gosto super, assim, inclusive é um dos lugares em que eu sempre tenho café em casa, meu café da manhã é deles, assim. Eu lembro quando eles abriram, na verdade o Yerba era em outro lugar, né? Sim. E foi bem na época que eu voltei do Uruguai, eu tava viciada em tomar mate, assim. Aí eu, tipo, meu Deus, um lugar pra tomar mate. Exatamente, que é uma coisa que quase não tem muito aqui em São Paulo, né? Eu gosto que ele também eles têm esses livros, né? Tem umas outras coisas. Enfim, tem super a ver até com as conversas que a gente tá tendo, total. assim. Vamos pegar um café? Bora. Quanto tempo você ficou freela? Olha, acho que eu fui alternando momentos, né, de emprego fixo e freela. Se eu for somar tudo, eu acho que talvez dá meio que uns 10 anos Bastante tempo. nesses intervalos de uma coisa para outra, assim, pensando no tempo total de carreira. Assim, Caramba! Já é bastante também. E qual foi o momento que você sentiu que era a hora de voltar para o fixo? Eu acho que assim, nunca teve um ímpeto de... o movimento nunca foi sobre querer voltar de primeira. Mas eu tenho uma coisa que eu digo que é assim, os trens vão passando e você tem que ver pelo menos para onde eles estão indo. Então mesmo quando eu estava freela e estava gostando mais de ter um pouco mais de controle do tempo, de flexibilidade, né? Tinha uma época que, sei lá, eu nadava 2 vezes por dia, era outra lógica de vida. Eu sempre tive aberto para ouvir propostas de lugares. Sim. Muito tentando entender também o que esse contexto ia adicionar para minha carreira e para minha experiência. Eu acho que é uma coisa importante de sempre ter em mente. Então eu sempre fui, na verdade, me deixando guiar por propostas que me eram interessantes de topar. Lugares com os quais eu gostaria de trabalhar, estando numa capacidade mais fixa. Porque acho também importante ter essa compreensão de que o trabalho fixo, né, seja ele CLT, seja ele PJ, mas você estando ali fixo num lugar, ele vai obviamente te exigir mais energia, dedicação e tempo. Sim. Então, de fato, entender que a partir daquele momento, por mais que você queira e às vezes até consiga fazer outras coisas, aquilo vai te exigir mais. Então, é um pouco sobre entender, putz, quero me orientar nessa direção ou não? O que eu vou poder construir e aprender aqui, sabe? Sim, total. Eu acho que eu tô passando exatamente por esse momento, assim, que eu comecei a ser freela, acho que em 2016, e fui 100% freela durante praticamente esse tempo inteiro. Só teve um momento no meio que eu voltei para um trabalho, mas assim, formato de trabalho, o estilo do lugar não rolou. Mas desde então eu tenho, acho que esse questionamento um pouco de... quase como se eu tivesse que ser freela por causa da Freela School, assim, sabe? Entendo. Tipo, não, eu preciso porque eu sou a fundadora da Freela School e eu falo sobre estilo de vida e tal. Quem serei eu se eu voltar para um emprego fixo, assim? Tipo, uma coisa meio contraditória, assim, sabe? Mas a verdade é que tá tudo bem, eu sei que tá tudo bem. Ninguém não vai bater uma polícia na minha Exatamente, porta. a tipo polícia assim. dos freelas, né? Tipo, confiscar a tua carteirinha. Exato, porque eu acho que tem exatamente isso que você falou, assim, do momento da carreira, né? E o que aquilo vai te agregar, para onde você quer ir e como que isso te ajuda a chegar onde você deseja, né? Às vezes, ser freela é um momento e pode ser que apareça uma oportunidade muito massa, mas eu acho que até agora não tinha aparecido. Eu acho que nesse momento eu tô talvez entendendo que pode ser que tenha aparecido alguma coisa interessante, assim, né? E acho que tem algo de entender também, quando você tá freela, é também a tua carreira e para onde ela tá te levando, né? Então, assim, eu quero também dessa experiência freela começar a estruturar um negócio, porque tem essa mudança também, né? Que assim,
que é a diferença do flerte pro namoro, né? Pro relacionamento. Então assim, tô aqui ficando com vários, mas quero me comprometer com isso ou não. E a partir daí, isso vai para outro lugar. Mas eu concordo com você. Eu acho que ter a experiência como freela e ao mesmo tempo seguir ativando esses assuntos que estão, na verdade, em torno de todo o universo do trabalho criativo, eu acho que é importante da gente pensar. Tem um chefe que ele falava, já num trabalho corporativo, e a gente ficava falando de todos aqueles rituais do corporativo, e quase sempre quando você está num lugar fixo, numa empresa especialmente, o que a gente chama de soft skills, né, que são essas habilidades de relacionamento, gestão, coordenação, comunicação com as pessoas, são às vezes até mais importantes do que ter o trabalho técnico, né, ali, o que você está ali para fazer. Eles são, às vezes, super importantes. Esse já falava assim, a gente tem que ser criativo com essas coisas também, ou seja, encontrar a nossa maneira, como criativos, de lidar com isso. Total. E você acha que quando você é freela, você tem menos oportunidades ou mais oportunidades de exercitar soft skills? Cara, que boa pergunta. Eu acho que, assim, se eu fosse olhar para minha experiência, com certeza eu diria que são diferentes as necessidades e habilidades. Porque quando você está como freela, tem todo um universo que é da prospecção, da construção de carreira, do relacionamento, do comercial, que é numa outra instância, né? Sim, sim. Você lida muito mais com a transitoriedade, clientes que vêm e vão, alguns fidelizam, outros não, mas você tem que estar o tempo inteiro ali, ativando, colocando o corpo para jogo, a tua imagem. Acho que a gente está falando muito no momento, né, de redes sociais, de como é que você divulga trabalho. Então acho que nesse momento de freela, o peso maior, sobretudo, está aí. Quando você está numa estrutura fixa, é muito mais sobre as questões interrelacionais, entender aquela estrutura, hierarquia, né? Então é um outro tipo de soft skill que você tem que colocar ali para jogo. No fim das contas, eu acho que é muito importante entender que os dois universos vão adicionando para tua carreira e vão te ajudando a construir, te transformar num profissional mais amplo, assim, né? Sim, total. E o que você acha que essa experiência como freela te trouxe de aprendizagem que foi importante para sua vida? Eu acho que uma coisa fundamental, né? O primeiro período que eu tive como freela foi logo depois de ter a minha primeira experiência profissional, que foi numa empresa júnior de faculdade. Depois eu tive um primeiro trabalho do qual eu comecei como estagiário e fui até designer pleno. E aí, quando eu estava, né, no mercado como freela, eu acho que um primeiro ponto de partida fundamental, e acho que o maior aprendizado é como que é o meu trabalho. Como é que eu estruturo a minha rotina, como que eu penso o meu processo. Isso vai desde assim, como é que eu organizo as pastas no computador para saber onde as coisas estão, sabe? Até como que eu gosto de conduzir um projeto, como que eu desenvolvo uma metodologia ou um processo. Como é que eu gosto de apresentar? Eu acho que é muito mais sobre você ir formatando essa persona profissional de quem você é e o teu jeito de construir as coisas, assim. Eu acho que talvez essa foi a coisa mais importante que eu aprendi e que depois eu fui entendendo quando eu estava numa situação de um lugar fixo como eu tô agora, o que dessa experiência podia trazer ali para dentro, sabe? Sim, sim. Total. Você tem que ter muito mais organização e autogestão para não se perder na seu próprio método, né? Porque numa estrutura você vai ter um monte de, né, você vai ter uma parte de operações, uma parte de fluxo, uma parte de orçamento financeiro, exatamente. Quando você é freela, é você fazendo isso tudo. E entendendo que tem também uma coisa que é esse fluxo que é irregular de tarefa, recebimento, como é que você fica de boas num dia que você tem menos coisas para fazer, ou talvez uma época que não tem nada para fazer, mas tem aquilo, né, acabou de vir numa temporada fazendo várias coisas, tem uma coisa para fechar ali na frente. Manter essa sanidade também é super importante. Assim. Sim. Você costuma vir no Minhocão? Olha, bastante, assim. Durante uma época era o clássico Praia de Paulistano, né? Praia de Paulista. Tava aqui todo fim de semana. Você assim, corre? Não corro. Eu tive uma fase no começo da pandemia que eu tentei, assim, vinha correr à noite.
mas não foi pra mim. Mas teve esse momento que você virou o boy fitness, né? Teve essa descoberta. Foi engraçado, eu fui abandonando à noite, né? Porque eu tinha uma festa, tinha tudo Idade isso. também, né? Exatamente. E acho que e uma coisa vai puxando a outra. Você começa a pegar gosto pelo exercício. Descobrindo novos prazeres, né? Exatamente. Vem resultado. E hoje é um grande gostoso. Chegamos aí. Essa é a meta. Estamos aí. E, bom, quando eu te conheci, você era um designer sênior, já tinha um trabalho incrível. Eu acho que tem esse momento em que a gente, como, enfim, qualquer profissão, a gente tem esse momento de, tipo assim, tá, eu já tô num lugar legal, tenho um reconhecimento, criei a minha reputação aqui. Será que eu continuo fazendo isso ou será que eu viro um gestor? Sim. Eu, pelo menos, eu passei muito por Sim, isso. super. Como que foi pra você? Cara, foi assim, primeiro foi acontecendo, no sentido de que eu fui começando a ocupar posições quando eu era chamado para trabalhos fixos, que gradualmente foram tendo menos mão na massa criativa, ou seja, abrir lá o software, desenhar, layoutar eu mesmo, e indo cada vez mais para esse aspecto de uma coordenação criativa junto de coordenação de equipe, que acho que foi uma grande descoberta para mim. O prazer que eu sinto, na verdade, de gerir pessoas. E acho que essa é uma descoberta muito importante da nossa trajetória profissional. Assim, a gente vai tendo diferentes experiências e entendendo, putz, aqui tá uma habilidade que eu não sabia que eu tinha, aqui tá uma coisa que me traz prazer. Então, acho que teve um momento, eu lembro de trabalhar muito isso, inclusive em análise, assim, né, com a minha analista, de o que significava tirar a mão da autoria das coisas, né, diretamente, e tá, na verdade, muito mais ali potencializando o talento daquelas pessoas, estimulando elas e provocando elas para serem o melhor que elas podem ser. Então, acho que eu me perdi um pouco para me encontrar nisso, assim, sabe? E para sentir uma satisfação muito genuína. De estar trabalhando ali com as pessoas e de estar olhando, né? Eu digo que um bom trabalho de coordenação, de gestão, de direção é você ter, sobretudo, pessoas junto contigo que são muito melhores do que você nas capacidades técnicas que elas têm que ter. E teu trabalho é, tipo, limpar o caminho para que elas possam trabalhar, assim, para que elas possam entregar o melhor possível. Deixar elas fazerem o que elas sabem fazer. Né? Exatamente. Eu vejo que tem quando eu comecei a também entrar na gestão, tem uma dificuldade muito grande no começo, que é você olhar e falar, putz, mas eu faria melhor se eu estivesse executando, claro, né? Como que eu vou dar o feedback e o retorno bom o suficiente para essa pessoa entender o que eu gostaria que ela fizesse se eu estivesse fazendo, né? Ou então você conseguir coordenar aquela pessoa para que ela chegue num lugar melhor. É muito difícil isso no começo, né? Treinar essa habilidade. Eu sinto que no começo a gente tem muito uma tendência de querer fazer com que as pessoas façam exatamente como a gente teria feito. E especialmente no método. E eu acho que mora aí um desafio, que é como que eu posso respeitar o processo dessa pessoa, mas para atingir um resultado dentro do que eu espero. E, cara, é muito louco como várias desses impasses que a gente passa, ou dessas dificuldades que a gente enfrenta, são de fato solucionadas por maneiras muito clichê. E o clichê, ele existe porque, né, ele é forte porque ele é verdadeiro. E acho que tem um clichê muito grande nesse tipo de desafio, que é a comunicação constante e transparente e dos dois lados. É sempre uma via de duas mãos, mas tem um entendimento de que quando você é o gestor daquela pessoa, o gestor técnico, o gestor de carreira, a tua responsabilidade pela comunicação acho que é em dobro. Sim, verdade. As duas pessoas têm que zelar, mas você tem uma responsabilidade maior em criar um ambiente de transparência, de a pessoa entender que ela está segura para se colocar. Eu acho que um grande impasse que a gente tem com criativos, especialmente numa estrutura de trabalho que é mais híbrida ou que ela é remota, é que a gente perdeu toda a possibilidade que tem de estar no mesmo lugar físico e de repente você levantou para ir no banheiro pegar uma água, bateu o olho na tela de alguém, viu uma coisa e falou: gente, isso aqui é incrível, o que você está fazendo aqui? Me conta mais. Eu, tipo, do acaso, né? Exatamente, você não está olhando para isso, envolve mais, eu chamar as pessoas, sentar todo mundo para ver, gente, vamos ver aqui isso que a pessoa fez. Então, encontrar, muito do que eu penso é como mitigar isso
para que as pessoas se sintam menos sozinhas e para a gente ter um pouco desse ambiente estimulante de criação, que eu acho que é fundamental justamente para isso, assim, para você como gestor aprender a deixar a pessoa respeitar o processo dela, encontrar o que é o processo dela, mas também você assegurar de que ela está sendo conduzida para um resultado que é satisfatório. Tem uma coisa também muito importante que um ex-chefe meu me ensinou, talvez acho que a pessoa que mais me ensinou coisas, assim, que ele falava: a gente não pode dar uma missão para a pessoa na qual ela vai falhar. Mesmo que seja um desafio, a gente tem que entender se esse desafio está alinhado com o que a pessoa é, com o que ela é capaz de poder fazer. Mesmo que tenha aí uma necessidade de aprendizado, um tropeço. Então acho também ir desenvolvendo esse olhar para entender, putz... Sensibilidade, né? Exatamente, a sensibilidade de entender no que a pessoa é boa é muito fundamental também. Há uns 3 anos, mais ou menos, eu meio que cansei, assim, de ser designer. Vamos sentar aqui. E aí eu comecei a querer entrar um pouco nesse lugar da gestão também, que eu acho que é isso, nem todo mundo precisa entrar no lugar da gestão, mas eu acho que pode acontecer. E eu tive muita dificuldade de conseguir freelas especificamente em direção criativa. Às vezes eu pegava uma coisa de design que tinha um pouco de direção criativa, mas foi muito difícil para conseguir meu primeiro trabalho só nisso, assim. E eu sinto que quando você entra numa vaga ou, enfim, com um trabalho fixo que tem um escopo mais definido, é um pouco mais fácil de você ter uma chancela, tipo assim, eu tenho essa experiência, eu sei fazer isso, e as pessoas te verem como aquela pessoa e você conseguir uma oportunidade. Você acha que sim? Eu acho que com certeza, porque é muito diferente quando a gente pensa nas necessidades de mercado e como ele está constituído, né? E cada vez mais, quando você vai ser um profissional freela, cada vez mais está tendo que adicionar capacidades aí ao que você está fazendo, mas elas são todas muito mais sobre um trabalho técnico do que uma capacidade gerencial de gestão. Quase sempre isso fica, na verdade, do outro lado e você faz, obviamente, a gestão do fluxo do trabalho ali que você está desenvolvendo. Então, acho que muitas vezes também procurar uma vaga fixa é sobre isso, né? Sobre conseguir alcançar esses platôs ou dar esses saltos ou essas evoluções de carreira em que, quando você está ali no mercado solto como um freela, você não consegue, de repente, ter. Tem também uma outra hipótese que era uma coisa que a gente estava conversando antes, que é, bom, dessa minha operação de freela, vou estruturar um negócio. E aí, a partir disso, você começa... Mas aí é uma luta mais árdua, né? Porque você tem que realmente conquistar no dia a dia esse papel. E isso passa muito também por formar as pessoas que estão contigo para entender que elas vão estar ali desempenhando o trabalho enquanto você vai estar ali nessa posição de coordenação. Mas eu acho que com certeza... estar numa estrutura, porque a estrutura tem a hierarquia, tem o cargo, né, já tem tudo isso mais definido. Exatamente, né, tá tudo mais definido. Então, de fato, você pode ocupar ali um papel e tem uma importância. E acho que tem uma lógica muito, né, de cadeia de responsabilidade. E esse tipo de cargo ele tem a ver muito com essas cadeias de responsabilidade, que no fim do dia, quem olhou aquilo pela última vez, né, e tá dando aquele ok, né? Sim. E agora eu tô com um trabalho que é um freela fixo, um relacionamento aberto ainda, mas um pouco mais, né, fixo. E eu tenho sentido muito essa diferença, assim, de disponibilidade, de energia que a gente coloca. Enfim, é um horário muito mais certinho, né? Eu tenho que estar ali com a equipe todos os dias. E uma coisa que eu me dei conta é que quanto menos tempo a gente tem livre, mais a gente precisa priorizar as coisas que a gente faz, né? As decisões que a gente toma na nossa rotina, na nossa vida. Então, sei lá, se eu tenho 1 hora de manhã livre, 1 hora à noite livre, o que eu vou fazer com essa 1 hora, né? Enquanto quando você é freela e tá num sistema um pouco mais flexível, você tem muito mais tempo para encaixar suas coisas no meio do dia, se você quiser, enfim. Como que era para você, quando você era mais freela, fazer essa gestão de tempo e encaixar as suas coisas, e como que é hoje que você tem um relacionamento mais sério? Com certeza. Eu acho que, assim, eu penso muito que tem a ver com o modelo de trabalho, mas tem também um pouco a ver com maturidade e tempo. De entender que a minha energia para despender em 6 iniciativas diferentes não é a mesma. Mas eu acho que também tem uma coisa que acontece, que a partir de um certo momento você quer não apenas trabalhar, mas desfrutar dos benefícios que o trabalho vai te trazer. Você quer poder aproveitar um pouco da vida, você quer construir
em outras áreas, né, da tua vida que não são só profissional. Colher meio que os frutos do que veio, do que você plantou ali ao longo de 10, 15 anos. E eu me vejo muito nesse momento e eu acho que foi interessante isso calhar de acontecer justo quando eu estou nessa estrutura. E aí acho que é muito interessante esse ponto que você traz da diferença de gestão de tempo, porque é isso, quando você está como freela, o tempo está na tua mão e a sua flexibilidade é maior, então você pode, né, treinar no meio do dia, parar e ver uma exposição, porque, putz, travei aqui num processo, vou tentar abrir a cabeça. Quando você está num trabalho fixo, isso é mais difícil de fazer, de fato. E aí é interessante porque o tempo livre, como você mesma colocou, ele de fato passa a fazer sentido como o tempo do descanso e do ócio. E aí escolher, que acho que também tem essa coisa interessante que acontece, que é, hoje se eu faço a escolha de fazer um projeto como freela, de me envolver numa outra iniciativa, mesmo que seja um projeto autoriciado, é realmente sobre essa ponderação. Quer dizer, eu estou abrindo mão do meu tempo de descanso para fazer isso. Porque durante aquelas 8 horas que eu estou ali dedicado para minha atividade no Nubank, e acho que uma sorte que a gente tem ali dentro é, raríssimas vezes tem hora extra, tem necessidade de ir além do tempo, nunca virei uma noite, por exemplo, esse tipo de coisa não acontece. Eu tenho que pensar muito bem no que eu vou trazer para o meu tempo de descanso, porque ao longo dessas 8 horas eu tô, assim, muito focado, fazendo várias coisas e necessitando da minha energia toda dedicada ali. Apesar disso, né, especialmente por estar numa estrutura de trabalho que ela é híbrida e mais remota do que presencial, é também possível ter um pouco de qualidade de vida. Eu faço meu próprio alimento, como em casa, né, consigo ter ali uns 15, 20 minutos para tomar um café, olhar para o nada e por aí vai. Então, modelos híbridos são possíveis, sabe? E acho que são fundamentais. E aí, pegando essa questão do tempo e de quanto você prioriza suas decisões, sobre projetos pessoais, que você teve vários, enfim, Escola Livre, Zine Parasita, Contra, professor, palestrante, mil coisas, assim como eu também sempre tive muitos. Como que foi ter esses projetos pessoais para você em relação a conseguir organizar a sua agenda e colocar a sua energia nisso? E em que momento você está hoje? Você já falou, né, que agora é muito mais prioridade de desfrutar as coisas da vida, mas você pensa em ter outro projeto hoje? Eu acho que muitas vezes quando eu dava alguma palestra e me apresentava e falava dessas coisas todas que eu fazia, porque tinha um momento que tinha, sei lá, eu tava... Teve um momento que eu tinha um emprego fixo, né, que foi o meu primeiro emprego de gestão e direção de pessoas, e eu tinha escola, eu tinha outros cursos por fora, eu tinha editora, eu tinha festa, eu tinha um monte de... um café, bar, spa, né, assim, que era aqui, inclusive, então assim, mil eventos, mil coisas acontecendo ao mesmo tempo. E as pessoas perguntavam, gente, como é que você tem tempo para isso? E claro, acho que tem um entendimento que em alguns desses projetos eu tinha sócios, né, pessoas em sociedade em parceria, então isso era importante, porque a gente dividia um pouco a carga de trabalho e responsabilidade. Também entender que, e acho que a vida adulta vai mostrando isso pra gente cada vez mais, que nem sempre todos os pratinhos vão estar rodando todos na mesma frequência, da mesma velocidade. Alguma coisa às vezes cai, um projeto fica engavetado por mais tempo do que você gostaria. Sim. E eu acho também, à medida que eu fui abrindo mão de projetos, acho que teve duas questões que iam acontecendo, que eu não consigo me dedicar mais para isso na mesma capacidade que eu gostaria, né, que eu acho que eu poderia estar fazendo isso de fato. E acho que também tem uma coisa de entender qual é o curso que as coisas seguem, assim, que, tipo, esse é o momento de encerrar esse projeto. E acho que teve recentemente um símbolo muito grande disso para mim, que ao longo no começo da pandemia, eu comecei um curso com o pessoal do Espaço, que era os 5 exercícios simples. Depois de 10 turmas, eu entendi que aquele curso, talvez, hoje, retrospectivamente, penso, ele fazia sentido quando a gente estava todo mundo em casa, né, se relacionando por telas, e talvez agora ele não faz mais. Eu acho também, ele foi muito simbólico, porque foi um momento de reflexão de carreira e trajetória, o curso tinha muito a ver com isso. Sim. E aí, hoje, né, como eu estava falando, a questão do tempo e da dedicação, e você mesma pontuou, é uma escolha muito sensível
do que eu vou fazer. Ano passado eu fiz um projeto, né, um projeto que estava há muito tempo para sair, que era uma publicação chamada Gaveta. Ela ao longo dos anos tomou várias formas, mas ano passado chegou num formato que eu gostei muito, que tinha um tema, tinham contribuidores, isso gerou uma publicação que foi distribuída. É um projeto que eu penso em retomar, mas eu entendo que ele tem que ser retomado no momento em que eu possa me dedicar para ele. E que, na verdade, assim, eu não tenho uma pressão de mercado, de investidor, nada disso. Quer dizer, eu ativo ele quando eu tiver vontade e confortável para ativar da maneira que eu considero ideal. E eu acho que é importante também isso, assim, aprender a ler esses momentos e respeitá-los, sabe? Sim. Você tocou num ponto que é uma questão que me passa muito na cabeça, assim, porque a Freedom School, ela já existe há 4 anos. Então, assim, de todos os projetos que eu tive, foi o que eu consegui levar por mais tempo. E eu sei que é uma coisa super relevante, tem uma coisa que eu deixo, assim, para a sociedade, para as pessoas, eu sei que tem um impacto. Então, é muito difícil para mim imaginar isso tendo um fim. E então, por isso que a Freedom School, ela tem temporadas. Tem época que eu consigo me dedicar mais, aí tem mais movimento, e tem épocas que eu não consigo me dedicar. Agora eu tô voltando um pouco mais, mas num ritmo muito menor do que eu já tive. Então eu fico nesse questionamento, assim, tipo, putz, e se um dia eu quiser parar com a Freedom School? Como que vai ser? Quem serei eu no mundo? Quem vai continuar fazendo isso? Será que alguém vai fazer isso? Será que vai fazer falta? Enfim, então minha pergunta é, como saber a hora de parar? Cara, é complexo, assim, eu estava falando agora há pouco dos 5 exercícios simples. Eu acho que esse foi um caso muito claro para mim, de que estava no auge, ainda tinha muita procura, sempre turma com fila de espera, mas eu entendi que tinha alguma coisa ali do formato que já não estava mais fazendo sentido. Eu senti que eu tinha outras coisas que eu queria dizer, também, que é muito importante. Então, assim, você tocou num ponto que eu acho muito interessante, que é pensar muito sobre o legado do que a gente está fazendo, o que a gente vai deixar para o mundo. Gosto quando você fala da coisa da contribuição, porque no fim do dia, eu até enxergo o mundo do trabalho como isso, né? O mundo do trabalho, acho que trabalhar é tipo aquelas refeições que todo mundo traz alguma coisa, né? E aí é um banquete para todo mundo se servir, que você trouxe ali alguma coisa que você fez. E acho que no fim do dia, o mundo do trabalho para mim é um pouco sobre isso. Eu acho que a gente precisa não ter medo de entender e de ler os sinais de quando a coisa encerrou, e é um processo meio doloroso e difícil às vezes. Sim. Acho que também as coisas vão acontecendo, a gente vai orbitando em outras direções, vai mudando a maneira com a qual a gente se relaciona, como você mesma falou, assim, hoje eu tenho uma alternância menor de temporadas, estou explorando outros modelos, até a coisa... E você sente quando para de fazer sentido ou quando não é mais sobre aquilo. Mas o que eu acho que é muito interessante, que eu vim a entender, se você é uma pessoa que tem esse tipo de ímpeto, sempre vai ter um calo latejando ali. Sim, sim. E isso vai sair por algum lugar. Então é também perder o medo de que aquele projeto pode terminar, mas esse impulso é teu. E ele pode ser redirecionado para outras coisas. Pode se transformar em outras coisas. Exatamente. Né? E acho que também é muito bom, e eu acho que estou num momento de maturidade de carreira de poder enxergar isso, que é ver pessoas com 10, 15 anos de carreira menos do que eu, entrando nesse momento e começando a colocar essas coisas no mundo. Começando a participar de evento, a fazer fala, a ter projetos auto-iniciados para além de um trabalho fixo algumas vezes. E ver como isso faz muita diferença. Oi! Opa, uma visita aqui. Então também tem um aspecto de tranquilidade, de ver que, putz, isso segue... Legado também é sobre isso, é sobre como você pode inspirar pelo seu gesto outras pessoas a estarem fazendo coisas. E dar a continuidade para outra pessoa. Exatamente. Né? Sim. Bom, chegando à nossa última pergunta, então, que eu acho que é uma pergunta que eu sempre quis te fazer durante todos esses anos que eu te conheço, mas eu nunca fiz, que é... Cara, você tem um processo muito específico, né? Criativo, assim, o jeito que você pensa, o jeito que você coloca as coisas no mundo, o seu método mesmo. Como funciona? Assim, claro que não dá para explicar como funciona a sua cabeça, mas como que é o seu processo de pesquisa criativo para você, enfim, estruturar todo o seu conceito e fazer, enfim, o trabalho que você faz? Como que funciona mais ou menos esse seu método? Alguns anos atrás, um dos meus amigos mais próximos estava inclusive fazendo um dos meus cursos e ele falou assim, ele me fez o que talvez eu considero que é um dos elogios mais relevantes que eu já recebi na carreira, assim. Que ele falou, cara, eu não entendo como, mas você tem a capacidade, às vezes, de começar a falar sobre assuntos completamente diversos
E de alguma maneira você consegue fazer com que tudo se relacione e faça sentido. Exatamente. Então ele fala, ver a aula era isso, assim, você ia falando disso, daquele, Mas de repente. pra onde ele tá indo? Exatamente. E a gente chegou em algum lugar juntos. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, uma época, quando ele me disse isso, e tentando olhar, né, me fazendo a mesma pergunta que você me fez. Eu acho que uma coisa muito importante eu sempre tô olhando, eu nunca tô olhando só para dentro do design, ou da área específica que eu tô, ou do audiovisual, ou da área específica que eu tô trabalhando naquele momento. Mas acho que esse trabalho de pesquisa, de apreensão, de referência, de compreensão de mundo, ele é constante. Qualquer coisa, de fato, dá para você guardar ali na tua cabeça para relacionar com alguma outra coisa e entender. Tem uma outra coisa também que eu acho que é muito, muito importante, que eu não tento enxergar o resultado, mas a atitude. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer busca de referência, a gente vai tentar ver pessoas que estavam em situações parecidas com a nossa e como elas resolveram aqueles projetos ou trabalhos. Eu não gosto disso. O óbvio. Exatamente. Eu não vou pelo óbvio. Então, assim, este é um grande evento esportivo. Como que outros criativos fizeram? Não. Este é um evento. Como que eu posso falar de eventos? Como que eu posso olhar e procurar uma atitude de solução, de proposta, de projeto, de comunicação, entender o que foi essa atitude, qual foi esse insight. Sim. Eu acho que também tem uma coisa muito específica do meu processo, e acho que ele tem a ver até com a minha personalidade, assim. Teve um dia numa sessão de análise que eu e a minha analista, a gente chegou numa conclusão, ela falou, você é muito poroso. Muito bom. Que é uma palavra, isso me acompanha até hoje. Que assim. absorve, né? Exatamente. Então acho que tem, e acho que tem essa coisa da porosidade que é meio a coisa do vaso comunicante, né? Que são, você coloca água e mesmo sendo dois lados diferentes, de alguma maneira o sistema se equilibra. Então acho que tem um pouco dessa coisa de se equilibrar com o ambiente externo. O que eu quero dizer com isso, quando eu penso no meu método criativo, eu sempre olho para o contexto, para o desafio, para o briefing, para a questão que está colocada à minha frente, como a questão que eu tenho que responder, mas também por onde a resposta começa. Então acho que é olhar para aquele lugar, para aquele contexto, que eu vou começar a extrair de onde a minha solução criativa vai vir. Claro que muitas vezes eu quero trabalhar com essa tipografia, gosto muito dessa cor, acho essa solução, esse recurso interessante e quero colocar em algum tipo de projeto. Não é, né, tão linear, que uma coisa vem depois da outra. Mas para mim um ponto de partida e um ponto de retorno constante, especialmente quando eu me perco, é olhar de novo para o contexto e para a pergunta. E ficar constantemente tentando fazer essas amarrações. Isso parece com o quê? Qual a atitude que tem aqui? E aí, a partir disso, ir relacionando uma coisa com a outra. Assim. Eu acho esse um exercício constante, minha cabeça está o tempo inteiro trabalhando nisso. Tem uma seção, né, no meu site portfólio, tem uma seção que é a gaveta, que inclusive, né, foi uma publicação, uma série de projetos que é isso. Eu simplesmente vou jogando imagens e frases ali e de alguma maneira, de vez em quando, eu mesmo gosto de revisitar essa página e ficar olhando e falar, putz... Sim. É incrível essa página, eu amo. E é intuitivo, porque assim, olha, eu gosto muito disso, olha, isso aparece várias vezes. Coisas totalmente aleatórias, né? Exatamente. Assim. E aí, é legal porque também você vai entendendo melhor como você pensa. Sim. Acho que é sempre importante poder olhar para isso, assim. Sim. Eu acho que um resumo disso é buscar inspirações em lugares que não são óbvios. Exato. Então, assim, qualquer coisa, de repente um mapa pode ser, Exato. sei lá, uma cartografia. Né? Eu lembro de uma vez que eu estava há dias sofrendo no meu primeiro emprego para pensar, era um site de inscrições para um evento de arte. E aí esse site, ele cumpriu um papel importante também, que era anunciar uma nova edição. E aí eu lembro que eu estava há dias tentando ter uma ideia, não tinha nenhuma ideia que eu gostava e tal, e eu fui almoçar, e aí tinha uma moça com uma camiseta, eu olhei para a camiseta dela e a estampa da camiseta me deu uma ideia. Aí eu pensei, putz, vou transformar isso num sistema e pode funcionar desse jeito. Eram várias linhas horizontais. Eu pensei, posso fazer várias linhas uma em cima da outra e você vai clicando, aquilo vai abrindo numa gradação de cor. Então é isso, assim. Você nunca sabe aonde a inspiração, a solução vai estar. Estar atento e aberto. Exato. Eu acho que isso é importante. Aulas. Obrigada, Gui. Obrigado a você. Foi um prazer essa conversa. Prazer. Adorei. Até a próxima. Até.